Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Que coisa boa, porque nós estamos na Bodega do Sertão. E na Bodega do Sertão, sempre recebendo gente boa. Gente que vem e soma. E como soma, não é? Hoje, por exemplo, nós estamos recebendo o professor Giuliano Aires Anderlini, que é coordenador de pesquisa e pós-graduação do Sesmac. Lembra que eu disse que eu estava esperando que ele viesse? Chegou a hora. Ele está aqui, que vai falar sobre um dos assuntos que eu considero e reputo mais importantes, que é pesquisa. Esse país não pode viver sem pesquisa. E o Sesmac tem feito um trabalho muito bonito, evidentemente com o Giuliano Aires à frente. Tudo bem, Giuliano? Que prazer recebê-lo. Tudo bem, Geraldo. O prazer é nosso de estar aqui e poder contribuir com vocês, seus ouvintes, telespectadores, para a gente falar um pouco de pesquisa, não? E de outras coisas. Eu vou até inverter, só para criar um pouquinho mais de ansiedade aí. Em vez de a gente falar primeiro de pesquisa, vamos falar de pós-graduação. Você é o coordenador de pós-graduação. Isso. E nós estamos em plena época aí, ainda em ebulição com as pós-graduações, não é? Me conta, como é que estão? Com certeza. A instituição hoje oferece mais de 70 cursos de pós-graduação lato sensu, né, que são mais conhecidas como especializações. Exatamente. Nós temos o formato MBA também e temos alguns cursos de atualização em todas as áreas do saber, seja exatas, humanas ou da saúde. Nós temos uma carta belíssima de programas elaborados com rigor pedagógico, com todo o critério de acordo com as demandas do mercado. Que as pós-graduações, principalmente essas lato sensu, Geraldo, elas vêm para atender uma necessidade do mercado para que tipo de profissional ele está esperando. Muito bem. E a propósito disso, dentro dessas 70, o que é que você diria, não eleger, mas dizer assim, tem sido as maiores demandas? Quais são? Nós temos demandas importantíssimas nos cursos do direito. Até porque esse Sesmac tem a cara do direito, né? É bem tradicional. Não é? Impressionante. Isso. Temos também na área de odontologia, são cursos bem concorridos também. Certo. Cursos importantes e reconhecidos pelo Conselho de Odontologia. Os pós-graduação. De pós-graduação. Perfeito. Os nossos cursos de graduação são todos reconhecidos pelo MEC. Lógico. São cursos de excelência. Isso nem se fala. Sem dúvida. Temos também alguns cursos da área de administração, que são bastante procurados. Nós trouxemos algumas inovações agora, mesclando um pouco da administração e também da formação do ser humano e a gestão ambiental. Temos inovado bastante com algumas propostas. Vocês têm alguma coisa em termos de gestão pública, por exemplo? No que diz respeito à administração, não? Não, gestão pública, não. Nós tivemos um curso uma vez, como são inúmeros, eu agora não me lembraria se esse curso ele foi relançado agora ou não. Porque nós temos alguns cursos que são relançados à medida que o tempo vai passando e outros a gente lança uma turma, espera um pouco. Até a própria demanda é que vai dizer, né? A demanda é que vai dizer, isso. Não é? Quantos alunos, mais ou menos, em pós-graduação? Olha, em pós-graduação hoje nós devemos ter aí, seguramente, 6, aí na casa de 4 mil alunos. De 4 mil alunos. 4 mil alunos em pós-graduação. É muito aluno em pós-graduação. É muito aluno. E o mercado precisa, cada vez mais precisa do pós, não precisa? Precisa. Basicamente falando, hoje as empresas, elas já fazem uma análise de perfil curricular, inclusive em cima
do que o candidato a uma vaga de emprego apresenta como um diferencial de pós-graduação. Porque muitas vezes é importante, às vezes a pessoa pensa assim, né, Geraldo? Eu vou fazer um curso de pós-graduação, aí pensa num modelo mais tradicional, então eu vou fazer esse aqui porque todo mundo que se forma faz esse. Mas aí todo mundo que se forma... que é a mesma coisa. Exato. Não é por aí. Ele tem que ser diferenciado no mercado. Não é? Exato. Então, esse também é um propósito de vocês. Também é um propósito em cima nosso. daquilo que o mercado está precisando ou propondo. Justamente. Até porque o órgão geral de, vamos dizer assim, de observação da pós-graduação brasileira, que é a CAPES, ela tem voltado o seu olhar agora para a pós-graduação lato sensu também. Muito bem. Então a gente precisa... Que são as especializações, para vocês entenderem melhor. Especializações, isso. E agora a gente precisa mais do que nunca que as nossas especializações, MBAs e atualizações estejam bem alinhadas com a demanda de mercado, que essa é a prioridade para a especialização. O que você considera hoje que seja uma das melhores demandas de mercado em se considerando o Nordeste brasileiro? Em termos de profissão ou de pós-graduação? De profissão que precisa da pós-graduação. Olha, em termos de profissão, eu não consigo imaginar hoje uma profissão que não demande a formação continuada. Sem dúvida. O profissional, ele encerra a sua formação de graduação e ele precisa entrar numa especialização o mais rápido possível. Eu acredito que na demanda atual, a questão ambiental tem sido muito forte como demanda, principalmente quando a gente fala de soluções inovadoras para o reuso, para a diminuição de produção de rejeitos, de reutilização, de otimização, por exemplo, da energia da nossa estrela, que é o Sol. Muito bem. Então, otimizar a energia solar. Então, eu penso que isso não é só para a área de ciência ambiental, não. É o direito, é a área da saúde, todas elas que envolvam a questão ambiental. Eu acredito muito que hoje tem sido um grande diferencial. Agora você veja como são as coisas, isso se chama progresso. Se você regredisse aí no tempo do espaço 30 anos, quem eram os ambientalistas? Como é que você olhava para um ambientalista? Como é que você absorvia as ideias deles? A população não absorvia. E hoje, no entanto, não, a gente tem que resolver esses problemas, a gente tem que ter produção de energia diferenciada, limpa, e por aí vai. Um monte muda completamente, o mundo está mudando. Com certeza. Não é isso? Com certeza. E falar das questões ambientais hoje é até uma demanda por sobrevivência. Sem dúvida. Não é? Os estudos cada vez mais mostram que se a gente não partir para tomar os cuidados, que hoje nós temos a melhor tecnologia possível para resolver os problemas, se nós hoje não tratarmos disso, o futuro pode se mostrar tardio. Não tenha dúvida. Você veja, por exemplo, a questão da água. A ameaça da falta da água potável, ela é uma ameaça muito grande hoje para a humanidade. E aqui no Brasil também. Não é verdade? Sim, é verdade. É preciso que as coisas aconteçam. E aí a gente aproveita para entrelaçar os assuntos. Quando você entra com o meio ambiente como uma posição importantíssima hoje como pós-graduação, e aí a gente chega na pesquisa. Sim. Porque nada disso seria possível se não houvesse pesquisa. Com certeza. Então, como é a coordenação de pesquisa do nosso querido SESMAC? Muito bem. A nossa pesquisa, de uma forma geral, ela está dividida em iniciação científica, que é onde a gente prepara o aluno para se tornar um futuro pesquisador. E nós temos os nossos cursos de mestrado, para falar de onde a pesquisa do SESMAC é mais forte. Muito bem. Então nós temos hoje 3 programas de mestrado, um mestrado profissional em análise de sistemas ambientais, um mestrado profissional em pesquisa em saúde e um mestrado profissional em biotecnologia em ciência humana e animal, além de termos, em parceria com a PUC do Rio Grande do Sul, um DINTER em Direito, com a PUC de Minas, um DINTER em Letras, e com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, um DINTER em Transtornos do Desenvolvimento. O que é um DINTER? Um DINTER é um doutorado de turma única que uma instituição nível top na CAPES vem oferecer numa determinada região onde há demanda por capacitação e formação de profissionais para aquela área. Muito bem. A partir daí, as coisas começam a funcionar em termos de formar o elemento que vai trabalhar como pesquisa. Isso. Mas não a pesquisa diretamente. Ou não, ou sim também.
Uma coisa está ligada à outra. Está ligada à outra. Às vezes a gente não consegue discernir se o pesquisador veio depois da necessidade da pesquisa ou se a pesquisa partiu pela necessidade do pesquisador. É muito interessante isso. É muito interessante isso. É uma jogada aí que se torna absolutamente heterogênea. Isso. Apesar de ser homogênea. Não é verdade? Eu não vivo sem isso, não vivo sem aquilo. Exato. Pesquisador não vive sem a pesquisa não vive sem o dito cujo. Perfeito. O interesse pela pesquisa, o interesse humano pela pesquisa. E você deve estar sentindo isso no dia a dia. No seu dia a dia. Né? Com os elementos que estão passando por lá. Como é que você sente isso? Vamos dizer assim, didaticamente, né? A formalidade da pesquisa, ela começa com um ser humano angustiado com uma situação. E aquela angústia traz para ele uma pergunta: por que está desse jeito? Algo pode ser diferente? Essa situação pode melhorar? Pronto, esse incômodo do pesquisador é o seu pontapé inicial para o objeto de pesquisa. Muito bem, agora ele chega com o incômodo, ou a universidade, o SESMAC, ele provoca esse incômodo para que ele seja realmente um pesquisador futuro bem demandado? Geralmente, eles chegam entendendo que precisam da pesquisa, mas de forma muito tímida. E aí fica o nosso papel de provocar, de entender de onde você veio, o que você faz, onde você está inserido, quem é você. Aí agora vamos propor algo para o ambiente que você vive. Exato. E muda tudo. E muda muita coisa. Porque é a tal história do insuflar, né? Isso. Não é? Isso me faz lembrar uma história interessante comigo mesmo. Eu, há 40 anos atrás, eu estava com uma mania de inventar coisa. Mas, maravilha. Eu cheguei a patentear algumas coisas, inclusive. Agora, como é que eu inventava as coisas? Eu buscava o buraco de mercado. Está faltando isso no mercado. Eita, aquilo ali é um problema. Vamos arranjar a solução. Depois a gente continua. Eu vou até os comerciais. Você deixa? Com certeza. Agora, como é que eu faço um comercial do SESMAC tendo exatamente aqui o coordenador de pesquisa e pós do SESMAC? Não faço. Estamos fazendo o programa inteiro, não estamos? O programa inteiro falando do nosso querido SESMAC. Eu aproveito para mandar um abraço muito grande nesse primeiro mês de parceria com o SESMAC, a todos que estão fazendo, a todos que vêm comparecendo, inclusive, aos nossos programas aqui, só estão trazendo ensinamentos. Eu tenho recebido muitas informações de pessoas que estão, encantadas com o que a gente está mostrando, com os professores, os coordenadores que estão sendo mostrados aqui. Bom demais. O Sebrae, você já sabe, nosso querido Sebrae também, especialista em pequenos negócios, e nessa de especialista em pequenos negócios, segue uma regra fundamental para o desenvolvimento econômico, sobretudo do Nordeste, que não deve ser feito de grandes empresas que geram até limitados empregos, mas da conjunção de pequenos negócios que vão formando a economia desse estado. O Sebrae está aí fazendo isso no Brasil inteiro. E é muito bom. A imprensa oficial Graciliano Ramos, que é aquela que faz o Diário Oficial, faz toda a gráfica do governo do estado, mas também atende à iniciativa privada. E aí você, revista, jornais, folders, livros, o que você quiser, com excelência em qualidade e com preços compatíveis do mercado. Então isso é muito bom. A Sancar Veículos, a única que está no pátio de um supermercado, do Sam's Club, vai lá que você vai comprar seus seminovos de maneira encantadora, Bodega do Sertão e Filé do Zezé. Voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar.
A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com Juliano Aires Anderlini, que é o coordenador de pesquisa e pós-graduação do SESMAC. E a gente conversava nesse final de bloco sobre essa questão de você ir buscar, do cidadão ser aguçado a buscar alguma coisa. E eu contava que eu tinha mania de inventar as coisas e eu procurava o buraco do mercado e dizia, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Aí, de repente, eu me via inventando uma coisa para tapar aquele buraco. É isso que vocês fazem de um modo geral? Sim, nós fazemos isso estímulo. também. Isso, estimulamos, e como os nossos mestrados, eles são profissionais, então o mestrado profissional tem uma característica bem peculiar. A gente precisa que o profissional leve algo para o seu dia a dia. A pesquisa dele tem que deixar algo para o espaço de convivência profissional dele. E justamente, não necessariamente um buraco de mercado, Claro. mas ele vê uma brecha Perfeito. numa melhoria, numa inovação, Claro. numa renovação tecnológica, e ele é provocado a levar essa melhoria a partir da sua própria pesquisa. Eu achei muito interessante quando você fala em melhoria, né? É o reinvento, vamos chamar assim, né? Quando você vai atrás de uma determinada pesquisa que já vem funcionando, mas que você pode acrescentar alguma coisa a ela. Pode, legalmente. Sim, com certeza. Isso é uma das formas, né? Nem sempre a gente consegue trazer à tona, e nem sempre o ambiente ou o espaço em que nós convivemos, ele permite ou a gente ter um insight de pensar em algo novo no sentido do ineditismo. Sem dúvida. Mas a pesquisa não vive do inédito. Não. Ela vive muitas vezes da retransformação, né? Perfeito. Do refazer, do fazer melhor, Do aperfeiçoar. do aperfeiçoar. Também. Não é verdade? Sim. Então, eu acho esse trabalho fantástico. Por exemplo, você disse que fazem muitos trabalhos de pesquisa em biologia, Fazemos também. não é? Bom, o que vocês poderiam dizer assim, olha, nós estamos desenvolvendo algo que, se puder dizer, se não puder dizer, se é segredo, não diga. Nós estamos desenvolvendo algo no campo em termos de biologia. Vamos lá, em termos de biologia, nós temos por exemplo, uma dissertação de mestrado, eu não vou poder entrar em muitos detalhes, porque ela sem dúvida. Envolve profissionais de educação Não foi física publicado ainda. Exato, e de treinamento intensivo, está gerando uma patente, é um dispositivo para melhorar o treinamento de atletas numa determinada modalidade. Ó, que beleza. Então essa é uma das questões. Outra questão, por exemplo, envolvendo ainda a biologia, né? Nós temos feito sistematicamente estudos com relação ao câncer bucal. Já houve elaboração de manuais, a gente já fez colóquios, houve lançamento de livro, inclusive, em cima da prevenção e do diagnóstico precoce, para a gente ganhar em sobrevida do câncer bucal, câncer oral. Olha que maravilha, quer dizer, isso é gente, isso está sendo feito aqui dentro, aqui no nosso SESMAC, gente que está ali, querendo buscar um lugar ao sol, mas dando o sol às pessoas, que isso é o mais importante do pesquisador. Isso. Não é? A gente precisa levar a pesquisa para um retorno para a sociedade. Se a pesquisa não der um retorno
de caráter social, e aí social envolvendo diversas esferas, não é? Mas se ela não der esse tipo de retorno, ela é uma pesquisa que vai morrer em si mesma. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E uma coisa que realmente chateia muito a gente é que nos parece que o Brasil, de um modo geral, ainda não deu o devido valor à pesquisa. Então nós temos cientistas maravilhosos que se levam, vão para outros países, vão para outros lugares que dão mais força a eles. Isso, eu acho que o SESMAC está com uma filosofia diferenciada para isso. Com certeza. De fato acontece vamos colocar assim, os convites quando surgem de fora do país, e principalmente de países onde a pesquisa é desenvolvida com mais de ponta, recursos tecnológicos melhores, aí o nosso pesquisador vai. Mas de alguns anos, eu diria aí coisa de 10 anos para cá, a própria política dentro do Brasil, a política para a pós-graduação brasileira, ela tem incentivado que o nosso pesquisador vá, mas volte. Ele volte com algo novo, que ele traga as inovações, que ele traga o diferencial que está sendo praticado fora, que ele traga para o Brasil. Inclusive com o compromisso de se manter no país por um tempo igual ao que ele ficou fora. Ô Juliano, eu sei que há uma área dentro do SESMAC que está sendo muito menina dos olhos hoje do SESMAC. Eu tenho certeza que dentro dessa área o campo da pesquisa deve estar muito atuante, que é a agronomia. Não é? Isso, nós estamos para lançar o curso aí. Exato. Então deve estar muito dinâmico na cabeça de vocês, porque é uma área latente para pesquisa, não é? Com certeza, Geraldo. E as pesquisas em agronomia, elas têm uma vantagem que a parte experimental, laboratorial, ela pode ser desenvolvida até, eu diria, com uma certa simplicidade, no sentido de os procedimentos tecnológicos não serem tão complexos. Isso ajuda muito. Porque, às vezes, algumas pesquisas precisam, naturalmente, de recursos extremamente complexos. E até a gente tem dificuldade de conseguir, por exemplo, uma substância que é necessária para fazer um equipamento funcionar e dar um resultado. Muito bem. E em alguns aspectos da agronomia, como o Brasil ainda é um país eminentemente produtor, é um produtor de matéria-prima e os grãos estão incluídos nessa seara, então é um campo extremamente aberto. Nós temos acompanhado também a monocultura canavieira no estado. Ela tem se modificado e ela vai se reestruturar com base nas novas possibilidades de produção. E aí tudo a ver com a agronomia, cai como uma luva nesse momento. Tudo. Não, eu acho fantástico isso. Você vê, por exemplo, essa questão genética na agronomia, né? Quando você faz a biogenética, quando você começa a fazer a conjuminação, né? E dali nasce alguma coisa completamente diferente. É muito interessante. Né? E vocês têm um campus hoje maravilhoso para a agronomia. Nós temos o campus de Marechal Deodoro. Exatamente. Lá atualmente já funciona o curso de medicina veterinária. Isso. Mas nós temos uma fazenda escola com plantação de forrageiras. Nós temos a nossa farmácia viva, a farmácia verde, com plantas medicinais. Também nós temos uma unidade lá para fitoterapia, com produção inclusive já de alguns medicamentos para o uso na própria clínica escola de medicina veterinária. Então, a agronomia, eu acredito que ela vem completar. Eu acho que o campus de Marechal Deodoro agora se completa quando a agronomia chega. Temos a zootecnia, que da área das agrárias, o SESMAC ainda não tem, mas quem sabe com a chegada da agronomia... Eu acho que uma coisa acaba puxando a outra, não é? Não é? Porque o importante é que haja essa garra, essa vontade de cada vez mais fazer, né? Descobrir. Esse Brasil precisa ser redescoberto e é por cada cabeça que trabalha com pesquisa. Né? Como é para você, você a cada dia descobrir que está havendo um caminho a ser aberto? Como é isso na sua cabeça? É fantástico, Geraldo. Não dá para a gente... A vida já é assim, né? A cada dia novo que a gente amanhece e diz assim, estou aqui e vou escrever mais uma página, já é uma nova descoberta. E no campo da ciência nós temos uma infinidade de proposições novas. Se qualquer pessoa, o telespectador, vamos usar aqui o Dr. Google, você chega lá no Dr. Google e digita qualquer palavra e você bote pesquisa antes ou depois daquela palavra, você vai ver
quanta coisa verdade. existe em cima daquilo. Então hoje tá muito mais assim. O que eu quero aprender de novo hoje? Aí eu jogo a palavra e vou buscar, porque é muito dinâmico. Eu não consigo nem me prender. Eu sou médico veterinário de formação, mas hoje se você me perguntar assim, o que você tem feito na veterinária? Eu digo, olha, eu já não tenho sido veterinário há alguns anos, porque você está mais cientista. Exato. Fiquei tão absorto na coisa do vamos buscar o que a nossa humanidade precisa. É verdade. Que a ciência que eu estou praticando, a área onde ela está, talvez seja o que tem menos importância. Mas, Juliano, me diga uma coisa, mas foi bom você puxar isso aí, para dentro do assunto pesquisa, também puxar o que há de novo na veterinária brasileira hoje? O que há de novo? Olha, hoje o que nós temos muito significativo na veterinária brasileira é o desabrochar para uma medicina veterinária com a consciência ambiental. É fundamental a produção sustentável. Então o veterinário está lá na ponta da produção, ao lado do agrônomo, do zootecnista, e nós temos cada vez mais, enquanto vamos assim na parte de produção animal, nós temos cada vez mais pregado uma sanidade animal de qualidade para uma qualidade da alimentação humana. Muito bem, então seria uma melhoria genética e biológica dos animais hoje, a veterinária com esse ponto de ataque? Passando pela sustentabilidade ambiental. Muito bem, então a partir de a melhoria genética, por exemplo, do gado, você encontra melhor leite, melhor carne e por aí vai, como exemplo. Isso. Né? E teriam outras dezenas de exemplos por aí afora. Isso, e na área de sustentabilidade na parte de produção animal. Certo. Nós temos duas outras vertentes onde a medicina veterinária está muito forte. Uma delas é a saúde coletiva. O médico veterinário hoje é um integrante do Núcleo de Assistência à Saúde da Família, o NASF. Então é presença garantida, porque o veterinário é um dos maiores, ao lado de várias outras profissões da saúde, mas ele é um grande promotor de saúde pública. É verdade. Então o veterinário tem tido um papel cada vez mais diferenciado nesse contexto. Está fazendo com que a sociedade participe mais. Com certeza. E entenda Sim. que o papel dela também não é o abandono, não é largar para lá, é saber que o animal tem que ser criado de outra maneira. Exato. Juliano, eu fiquei muito satisfeito com a sua vinda aqui, que já era esperada. Eu já havia anunciado, já era esperada. Foi muito bom e eu gostaria que a gente voltasse cada vez mais a conversar sobre pesquisa, porque pesquisa é fundamental. Dá os parabéns a esse Centro Universitário SESMAC, já a universidade, não é? Se Deus quiser. E a vocês todos estamos trabalhando para isso. Que bom. A cada dia. A vocês muito obrigado pelo convite. A instituição é muito grata por essa oportunidade de mostrar não apenas o nosso trabalho, mas também de mostrar para a sociedade que as academias, de uma forma geral, elas estão preocupadas com o desenvolvimento humano, ambiental e tecnológico. Que bom. Essa tripartite aí é fundamental para a academia. Que bom. Muito obrigado, Juliano. Muito obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, você já sabe. Quando ele manda dizer que quer, o encontro está marcado. Então até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e SESMAC, ensino a toda prova.